Oiê, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre sinais, sintomas de câncer de mama, mesmo já tendo gravado outros vídeos sobre isso. Mas o que ocorre? Tem algumas pessoas que entraram no canal recentemente. Eu tô observando uma quantidade de perguntas, sabem, nos comentários. Então, eu falei assim, momento de gravar mais um vídeo explicativo sobre sintomas e sinais de câncer de mama. Tá tudo anotadinho aqui, tá? A primeira coisa que uma mulher ela sente sem fazer aqueles exames anuais, não é? A mamografia, a ultrassonografia, que é só a partir de determinada idade, é um nódulo. É o primeiro sintoma que uma mulher pode ter. Pode ser benigno? Pode ser benigno, mas é preciso investigar tudo isso para ver se é carcinoma ou se não é. Em muitos casos, isso que eu achei bastante interessante, sabe, gente? Em muitos casos, o câncer ele não dá aquela dor na mama. Ele tende a doer mais o mamilo do que na mama. A partir do momento em que isso vai avançando, você vai percebendo os danos que ele vai causando na mama. Uma das coisas que eu contei que começou primeiro em mim, que eu fiz todo um cronograma, sabe, de acontecimentos, foi que o meu mamilo ele coçava demais, ele coçava. Eu pegava a escova de cabelo por cima da roupa, sabe, gente, e coçava, ele não parava de coçar. Aí às vezes ele dava uma trégua de 1, 2 dias, retornava a coçar de novo. E essa coisa de muitos casos sem dor, ela influencia bastante naquele mito de que câncer não causa dor. É que nesse início, quando é descoberto o câncer pela mulher, que ele tá pequeno ainda, ela pode não sentir dor nenhuma. Nesse começo, sabe, quando a gente fala fase inicial. Então, isso alimenta o mito de que câncer não dói. Mas eu afirmo para vocês, por experiência própria, de que dói sim, à medida em que ele se expande. Quando nós falamos de nódulos, né, eles possuem diversas características, gente. Eles podem ser indolores, duros, irregulares, que é aquela borda especulada que era o meu. Ele pode ter a borda arredondada e pode ser mais macio. Quando eu descobri o meu nódulo, ele já parece um polvo, como eu falo, sabe? Ele já era duro, grudado ali no mamilo, na pele, era um nervo que não se mexia, ele não corria de um lugar para o outro como um nódulo, parecendo esses linfonodos, essas ínguas que a gente tem, sabe? Na garganta, na virilha. Ele não fazia isso de você tocar nele e ele caminhar. Ele já foi descoberto arraigado ali, duro e parecendo um nervo, sabe? Parecia que era um nervo que tinha tentáculos. Mas, em alguns casos, não é? Eles podem ser mais macio, eles podem sim ter a borda arredondada. É muito comum essa borda arredondada no câncer de mama in situ,
que é aquele que você sente, né? Aquela bolinha, você sente que a coisa tá ali, mas ele tá dentro da membrana da célula, ele não se expandiu ainda, ele não saiu daquele localzinho redondinho para tentar invadir os vasos sanguíneos e outras partes do organismo da gente. O que vai definir como que é um nódulo são os exames que a gente faz de ultrassonografia, mamografia. Eu li o relato de uma menina que ela fez mamografia e a mamografia não mostrou nada. E ela fez a ultrassonografia, deu BIRADS 4. Quando ela foi fazer a biópsia, deu carcinoma. Então, nós temos diversos aparelhos de mamografia. Nós temos aparelhos extremamente arcaicos e antigos, ainda, sabe, sendo utilizados no Brasil pelo Sistema Único de Saúde e em alguns planos de saúde também. E nós temos aparelhos muito mais modernos, são aparelhos que são por pressão, sabe, gente? Causam um pouquinho menos de dor, menos um pouquinho de incômodo, porque a assistente ali que tá, sabe, pronta para fazer a mamografia, ela vai controlando tudo milimetricamente. Isso em aparelhos modernos. Alguns aparelhos mais antigos, a gente usa a relação do óbvio, né, gente? Se é um aparelho muito antigo, ele pode não estar funcionando direito. As placas podem não estar sendo reveladas direito, ou simplesmente na hora de fazer e refazer uma placa de mamografia, a assistente atarefada para atender um monte de pessoas não se atentou de que deveria retirar as fotos das imagens novamente. Além desses exames, ultrassonografia, mamografia, o exame clínico, onde o médico ele apalpa a sua mama com a sabedoria, né, do mastologista, com a experiência do mastologista, ele consegue percorrer sua mão ali com uma facilidade que nem a gente consegue. Se o médico ele é um médico que não tem especialidade nisso, pode passar batido, gente. Micronódulozinhos ali que com um exame mais específico e mais preciso, o mastologista perceberia. Então, é por essa razão que eu sempre digo, para a mama mastologista, peça encaminhamento, entre na fila, não se deixa ficar sendo examinada, gente, por clínico geral, porque eles não têm essa especialidade. A gente não tem, por exemplo, nas profissões, o engenheiro elétrico, o engenheiro eletrônico, a gente tem o engenheiro civil. O engenheiro civil, ele não mexe com fio, ele trabalha na construção de coisas. Nós temos o arquiteto que desenha coisas do interior, mas o arquiteto não constrói prédios. Professores de diversas disciplinas, eles são especializados naquilo. Tem disciplinas em comum, mas um professor de matemática, ele dificilmente ele vai dar uma aula de arte com aquela ênfase, com aquele conhecimento todo que um professor de arte tem. Assim como um professor de arte que não estudou matemática, ele não vai ter condições de ensinar um aluno. E aí entra a figura do ginecologista. O ginecologista que me atendeu, ele só pediu a ultrassom, gente, porque eu insisti. Porque eu fui lá para reclamar de um nódulo, mas ele encontrou um mioma no meu útero e esqueceu completamente da mama, queria ganhar os R$350 dele para queimar o mioma com ácido e
esqueceu da mama, porque não é a especialidade dele. Então eu falei, doutor, eu vim até aqui porque eu quero que o senhor peça exames para minha mama. Aqui não tem mastologista, mas a partir do momento que o senhor me pedir esses exames, mamografia, ultrassonografia, eu posso me dirigir até a capital em busca de um especialista. E ele falou assim, então tá, vou te passar uma ultrassonografia só pra gente tirar qualquer dúvida. E quando eu fiz a ultrassonografia, é um médico respeitadíssimo, sabe, gente? Ele trabalha em diversas cidades, ali ao redor de Coxim. Ele falou pra mim, vá agora, eu vou aprontar o seu laudo e você vá para a capital. Busque um mastologista e um oncologista, porque a coisa tá feia. Não tá legal. Com essa explicação sutil dele, né, gente? Eu fui, esperei sair meu pagamento, que saía 10 dias depois, até me dirigir à capital. E houve uma coincidência, gente, muito incrível e interessante, porque esse médico, ele indicou 2 médicos para que eu fosse, que eram mastologistas, e disse que qualquer um deles era muito bom e conhecido e poderiam encaminhar para os oncologistas. O primeiro da lista é um médico super maravilhoso, excelente. Eu não teria passado nada do trauma que eu passei se eu tivesse ido com ele. Só que ele estava fazendo pós-graduação em cirurgia plástica e estava ausente e só ia voltar dali 15 dias. Qual foi o segundo nome da lista? Que esse menino que me examinou, esse médico, ele ficou tão assim assustado com o meu exame que ele falou, não, eu vou procurar e já vou te encaminhar para um mastologista, você precisa ir. Ele colocou o nome do segundo médico, que não foi o que eu liguei primeiro. Ele colocou o número do médico monstrão, sabem? E aí o médico monstrão tinha consulta naquela semana. E eu fui no que tinha consulta primeiro. E aconteceu tudo isso que já aconteceu e que eu venho sempre relatando para vocês. Gente, que fique assim bem observado. Qualquer coisa diferente na forma, na arquitetura da sua mama, do seu mamilo, na aparência da mama, sabem? Que você tem um espelho, para que você possa observar. Porque às vezes você não sente nódulo, você vê características que estão mostrando que uma mama sua ou as duas estão diferentes. E dentre essas diferenças e essas características que vocês podem pensar, eu anotei as principais. Pode ocorrer inchaço na mama toda ou parte dela. Ela incha para um lado ou ela incha toda. O interessante é que a minha, como eu disse que ela deu, né, o câncer num lado que é considerado mais raro, ela inchou e afundou. Ela inchou e afundou. Primeiro ela deu uma inchada e depois parece que aquele nervo daquele câncer sugou a carne que tinha ali. Sabe, gente, parece assim um alienígena que tá se alimentando, sabe, da nossa carne, assim. Então, eu não percebi o inchaço, por exemplo, que eu vejo na mama da minha irmã,
que é no lugar mais frequente e comum que sai. À esquerda, nessa parte aqui. A da minha irmã inchou e pendeu para a esquerda. A minha não. E por que essa diferença? Porque nós somos seres únicos, existentes, especiais, com suas individualidades, com os seus sintomas, com suas reações e com seus organismos, todos um diferente do outro. Irritação. Eu relatei irritação no meu mamilo, mas nós temos outros tipos de irritação. Pode aparecer o afundamento da mama, ela dá um furinho para dentro, sabe? Se você não tá sentindo o nódulo ou se você tá sentindo o nódulo. O tecido retrai, gente. Por esse inchaço, ela pode causar dobras mais irregulares, além dessa dobrinha que a gente tem aqui abaixo e disso que a gente tem aqui. Ela pode causar mais dobras porque ela tá se expandindo, inchando, desinchando. É importante observar isso. Repuxos, sabe? Você sente que a sua mama, ela tá ali, o mamilo tá esticado, a sua mama tá esticada porque ela tá inchada. E aparência de casca de laranja. O que é essa aparência de casca de laranja? Gente, várias pessoas já me perguntaram. A minha não teve isso daí. Mas é mais ou menos assim. Sabem quando uma mulher tem muita celulite? E aí fica ali na pele dela vários furinhos assim, e aquela gordurinha e vários furinhos e aquela gordurinha, sabe? E esse aspecto de laranja envolve isso, mas pensem em celulites bem pequenininhas. Aí onde saem os pelinhos, ela fica meio escura e aqueles pelinhos determinam ali aqueles furinhos da casca de laranja. É a maneira mais didática que eu encontrei de explicar, tá? Falando em celulite, né, gente? Eu tenho um monte. Terceiro fato que pode acontecer, a dor. Dor na mama, dor no mamilo, ou inversão do mamilo, que é o que muita gente me pergunta também. É assim, gente, o mamilo, ele afunda. O bico do mamilo, ele vai para dentro. E tem alguns casos bem graves que ele afunda completamente e você só vê um redondinho assim da auréola do seu mamilo. Ele afunda, ele vai para dentro. É como se você pegasse a ponta do seu dedo e apertasse. Ele afunda, ele vai para dentro, ele inverte. Vermelhidão. Quando você repara que a sua mama fica vermelha ou descamação do mamilo e da mama. Você percebe que ali por causa de alguma febre, por causa que coçou demais ou porque ela tá num processo inflamatório, você percebe que sai casquinha do seu mamilo. Ele solta ali porque ele tá sofrendo pra caramba. A sua mama também. Então, sabe quando você tem uma pele morta, sabem? E aí você passa a escova, uma pele ressecada e uma pele morta. Imaginemos o nosso lábio no frio, que quebra todo, sabe? E aí ele solta umas pelezinhas mortas. É mais ou menos por aí. Não com essa intensidade dos lábios, mas vai saber também em que grau está o câncer, porque dependendo da situação, o mamilo já está rachado, a mama já tem fístulas e a casca pode ser grande. Essa descamação pode ser muito mais elevada do que a que eu penso e a que eu expliquei. Vermelhidão.
Isso eu tive de core salteado. Você repara que a sua mama fica vermelha e o seu mamilo, ele começa a querer dar aquelas rachadinhas. Essa vermelhidão, gente, ela pode ou não ser acompanhada de uma febre, de um esquentar da mama, sabe? É um vermelho diferente, sabem, gente? Ele é um vermelho diferente de um machucado que você bate, que você corta. É um vermelho de febre, é um vermelho de rubor de quando você sai no frio, mas mais pro arroxeado. Eu tinha muito isso, eu reparei muito isso na minha mama. Secreção. Gente, sai uma secreção do mamilo que não é leite. Não é leite, certo? Não é leite. E pode ser acompanhado de fios de sangue. Ou pode sair o sangue vivo do seu mamilo quando você estimula ele. Eu aconselho a você, fez exame, apertou o mamilo, saiu, você viu que não é aquela coisinha hormonal, você viu que não é, sabem, quando você vai ficar menstruada, quando você deu de mamar, você sabe que o leite ele é líquido, ele tem um determinado aspecto. Quando você vê que é um aspecto muito grosso, muito amarelado, tem fios de sangue, você não tá grávida, você não tá amamentando, muita atenção nisso. Eu não tive esse escape pelo mamilo, porque o câncer ele ficou desenvolvido no ducto mamário. Agora, se ele tivesse ficado desenvolvido em outras partes ali que formam as glândulas mamárias, provavelmente a mama e o mamilo dariam sinais de que tem algo errado, está sendo produzido uma substância ali que não é leite, pode ser pus mesmo, pode ser uma secreção que tem um cheiro característico e pode ser sangue vivo ou tudo isso junto. O nódulo. Beleza, vocês sabem a minha opinião sobre o nódulo. Se nós tivéssemos ultrassonografias a partir dos 25 anos, todos os anos, nós descobriríamos tudo, o câncer inicial, câncer in situ, sofreríamos muito menos. Mas quando você constata um nódulo, beleza, o que você faz? Procura um médico, né? Você vai no posto de saúde, pede encaminhamento para um mastologista, pelo amor de Deus, não quero ginecologista e eu quero um mastologista. E aí só tem na capital do seu estado, por exemplo. Gente, compensa esperar. Compensa você esperar 30 dias, sabem? 60 dias para que você tenha um atendimento especializado, tá? E o que é que a gente repara? Que quando sai o nódulo e ele vai se desenvolvendo e ele é desta parte aqui, você já vai sentir um endurecimento de linfonodos na axila, caroço na axila. Caroço na axila, gente, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Pode ser mastite, pode ser qualquer outra doença mamária, mas as coisas não estão bem. Os seus nódulos de defesa, seus linfonodos, eles estão mandando o recado de que tem coisa errada ali. Dê atenção a isso. Quando você for se examina, gente, na axila também, tá? É muito normal o linfonodo sentinela dar o alerta ali para toda aquela rede de linfonodos que formam essa proteção da mama aqui. Eu não tive aspecto de linfonodo na axila. Por quê? Porque os meus linfonodos, como o câncer se desenvolveu aqui, eles ativaram o câncer do tórax. Minha sorte foi que eu descobri isso e fui buscar ajuda
e eles não tinham mandado metástase, por exemplo, para outros lugares. Vira e mexe aparece micronódulozinhos não calcificados, micronódulozinhos calcificados no pulmão, porque eu estou tomando medicação para que aconteça isso, não é verdade? Mas pode ser que um dia eu pare de tomar medicação e esses micronódulos que aparecem no meu pulmão, eles resolvam se tornar nódulos. É por essa razão que eu pretendo convencer os médicos a tomar o anastrozol e mais alguma medicação por muito mais tempo do que só 5 anos. Me foi falado que eram 10 no começo, depois 5, e como muda muito de oncologista lá em Barretos, nunca consegui atender com 2. Aparece o nome do Dr. Cristiano, não é Dr. Cristiano que me atende, é outra pessoa. Eu nunca consegui atender com um só oncologista. Então, cada um fala uma coisa. E aí vira uma conversa de doido, sabe, gente? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Se eu não gravasse as consultas, eu estaria completamente perdida. E se eu não fosse uma pessoa bastante curiosa. E é por isso também que eu mantenho a oncologista ali de Dourados. Por quê? Porque ela fala a mesma linguagem. Eu estou conversando com ela e é a mesma linguagem. Ela sabe de mim, eu sei o que ela sabe de mim e a gente permanece ali para que eu faça um apanhado de tudo, não é? Afinal, toda vez você passando por um oncologista, imagina a quantidade de vezes que eu já fui para Barretos. Eu teria ficado completamente pneu. Tem algumas pessoas que conseguem consulta direto com o mastologista lá, que não tem essa circulação, né, de médicos residentes, mas eu não sei como fazer isso. Não sei se eu preciso exigir, e aí, como eu disse, as coisas vai passando o tempo, as pessoas vão ficando estressadas, ninguém quer te dar informação, o médico já te atende com cara de bunda, daí eu troquei de medicação, o médico atendeu com cara de bunda mais ainda, mas aí depois ele voltou em tudo aquilo e falou: só o anastrozol não tá te fazendo efeito, vai ter que tomar tal medicamento, tal injeção na barriga, que é o Zoladex 10,8. Então, gente, eles estão cansados também, né? Agora, depois que tirar férias, passar todo esse final de ano, esse começo de ano, eu acredito que os ânimos vão voltar mais frescos, né? Mais tranquilos, porque você já está carregando um peso e aí é necessário que você seja atendido sempre com muito amor. Eu já tô acostumada, olha gente, meu casco aqui de tartaruga já tá acostumado. Mas tem pessoas que vão na primeira consulta que as coisas, tem pessoas que choram, tem pessoas que, eu já cansei de pegar pessoas chorando lá, sentados na fila, porque fizeram a consulta, não falaram quase nada, marcaram isso, marcaram aquilo, e elas estão muito frágeis. Mas isso, gente, acontece em todos os lugares, certo? Mama febril, ok. Aqui, além do vermelhão, pode até não estar vermelho, mas você sente que a sua mama está com febre. À noite você vai dormir, a sua mama está com febre. Você mede a temperatura do seu corpo, ela está diferente da temperatura da sua mama. É a febre ali dos teus das defesas do teu organismo todo ali tentando trabalhar para combater, né, um processo que ali é alienígena no seu corpo, não é uma coisa natural, uma coisa anormal. E por último, gente, são as fisgadas. Isso daqui
É uma coisa que nem todo mundo sente, assim como várias outras coisas. E eu disse, né, que não sentem porque nós somos seres únicos. O que nos diferencia um do outro é exatamente essa coisa de composição no organismo, no rosto. Tudo em nós é diferente do outro. Sensibilidade de dor, mas essas fisgadas acontecem em várias mulheres. É um tipo de fisgada, gente, que parece que caiu um raio, é uma ferroada, parece que caiu um raio, e isso às vezes fica tão forte que você para e você fica sem respirar. Porque se você respirar, você não vai conseguir, porque é uma fisgada forte e que te faz encolher e perder a respiração. Eu tinha muito isso e depois só conseguia dormir apertando a mama com uma almofada, sabe, gente? Assim, para que aquilo desse um alento para que eu conseguisse dormir. Essas fisgadas, várias meninas vão dizer que sim, sentem, sentiram, e vamos ver nos comentários as outras coisas, né? Que acontecem, as outras experiências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comente, compartilhe, gente. Esse é um assunto público, tem que chegar no número máximo de pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, permaneça aqui. A gente é tudo uma família. Grande beijo no fundo do coração e vamos que vamos.